Após a Revolução Russa de outubro de 1917, intensificou-se no mundo inteiro a onda ideológica marxista-leninista, antes mesclada às manifestações do anarquismo e do materialismo, sem grande expressão. Em nosso país, embora desde 1918 várias tentativas fossem registradas, somente em 1922 conseguiu o comunismo organizar-se. Em março daquele ano, realizou-se no Rio de Janeiro o Congresso Constitutivo do Partido Comunista, que logo aderiu ao Movimento Comunista Internacional, aceitando as 21 condições de admissão à Terceira Internacional, também conhecida como Comintern. Esta central de subversão, fundada por Lenin em 1919, passara a ser a pedra angular da política exterior soviética, através da qual Moscou, impondo disciplina férrea, dirigia as atividades comunistas do mundo inteiro. Dentre as 21 condições, a sexta merece destaque especial, como expressão do fanatismo ideológico que a Comintern procurava engendrar nas organizações que dirigia. Todos os partidos comunistas devem renunciar não somente ao patriotismo, mas também ao pacifismo social. Iniciava-se assim o comunismo do Brasil, negando a índole pacífica do povo e a noção de pátria, tão arraigada no caráter nacional. O Partido Comunista, nos primeiros anos de atividade, desenvolveu intensa infiltração, procurando agitar principalmente os meios operários. A reação legal determinada pelo governo, consciente dos objetivos perniciosos do movimento, e mais tarde, as correntes da, entre aspas, direita, inspiradas na versão crioula do fascismo em ascensão na Europa, começaram a neutralizar a ação vermelha que não conseguiu obter apoio popular desejado. Sob a ameaça de desagregação, o Partido Comunista Brasileiro sentiu a necessidade de atrair um líder que pudesse polarizar a admiração das massas e que revestisse o movimento da áurea de autenticidade. Nessas circunstâncias, entre os nomes lembrados, destacou-se o ex-capitão do Exército, Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes adquiriu renome nacional após a Revolução de 1924, quando chefiou um grupo de revolucionários que percorreu, durante 3 anos, sempre perseguido por tropas legalistas, grande parte do território brasileiro, integrando a coluna que acabaria tomando seu nome. Dessa façanha, derivou-lhe o cognome de Cavaleiro da Esperança. Após a referida aventura, Prestes declinou tristemente para o abismo ideológico. Já na Bolívia, onde sua coluna derrotada internou-se, foi procurado em Porto Soares por Astrogildo Pereira, um dos dirigentes fundadores do Partido Comunista Brasileiro, do qual recebeu, após longas conversações, várias obras de doutrinação marxista-leninista. A semente estava lançada. Em 1930, alguém lembrou o nome de Luiz Carlos Prestes para a chefia militar da Revolução. Convocado em Buenos Aires, onde se encontrava, entrevistou-se demoradamente com Getúlio Vargas e Oswaldo Aranha. De regresso à Argentina, Prestes lançou um manifesto no qual condenava a revolução que se articulava e fazia uma nova profissão de fé, aderindo ao comunismo. Mais tarde, em 1931, os agentes soviéticos Marx e Olga Pandersky convenceram-no a seguir para a União Soviética, a fim de melhorar sua educação comunista. Durante alguns anos, realizou cursos de liderança e capacitação marxista-leninista em Moscou, chegando a ser eleito membro do Comitê Executivo da Comintern. Regressou ao Brasil em abril de 1935 para assumir a liderança do movimento comunista, tornando-se ainda o presidente de honra da Aliança Nacional Libertadora e mentor da intentona que se preparava. Transformou-se em fanático do credo vermelho, abdicado de seus próprios sentimentos nacionalistas, em nome dos quais defraudava a bandeira de rebeldia que lhe dera, anos atrás, o cognome que não passou de uma legenda. Tal fato seria comprovado em 1964, quando, já anistiado e senador da República, Prestes declarou no Senado Federal que, caso o Brasil estivesse em guerra com a União Soviética, jamais pegaria em armas contra ela. No Brasil, como no resto do mundo, durante a década de 30, digladiavam-se duas correntes ideológicas carregadas de antagonismo irreconciliáveis.
provindas de modelos europeus: o comunismo e o fascismo. O fascismo traduziu-se em nosso país desde 1932 pelo movimento integralista, liderado pelo escritor Plínio Salgado, enquanto o comunismo procurava conquistar o proletariado e o integralismo voltava-se para a classe média. A tríade Deus, Pátria e Família, que lhe servia de lema, adequava-se bem ao espírito dos brasileiros. Apesar do elevado desígnio de oferecer barreira à infiltração vermelha, angariando a simpatia de várias correntes cristãs e atraindo altos dignatários da Igreja, do governo e das Forças Armadas, o movimento, fundamentalmente à semelhança do comunismo em concepção totalitarista. Um chefe e um partido únicos. Sua simbologia imitava os padrões de Hitler e Mussolini. Camisa verde, saudação a Naue e as demonstrações militarizadas, convertidas em desfiles e paradas. Não teve longa existência. Esgotou-se em maio de 1938 no golpe frustrado contra o Palácio Guanabara na tentativa de depor Getúlio Vargas. O comunismo, revigorado pela adesão de Prestes, conseguiu grande expansão, infiltrando-se inclusive nas Forças Armadas. Nestas, vários jovens oficiais, em geral doutrinados desde seus tempos acadêmicos e insatisfeitos com os rumos da Revolução de 1930, passaram-se às fileiras vermelhas, seduzidos pela personalidade do líder e pelas falaciosas fórmulas de renovação política e social oferecidas nas resoluções do Partido Comunista Brasileiro. À medida que o PCB crescia, aumentavam as dificuldades. Os atritos com o integralismo multiplicaram-se, gerando muitas vezes choques sangrentos. Em consequência, sentiram os líderes do Partido Comunista a necessidade de criar uma frente ostentiva, mascarando a base ideológica e permitindo o trabalho político legal para a conquista do poder. Resolvidos a tomar a ofensiva, fundaram, em 30 de março de 1935, a Aliança Nacional Libertadora, organização de fachada, dentro da pura técnica das Frentes Unidas, que, em todos os países, constituem verdadeiras filiais do Partido Comunista. Assim, a ANL não expressava somente o antifascismo como apregoava. Na verdade, constituía uma frente. Embora nem todos os aliancistas fossem obrigatoriamente comunistas, a orientação e decisões eram formuladas integralmente pelo Partido Comunista Brasileiro. Prestes, aclamado presidente de honra da ANL, declarou: "Tomamos o único caminho que nos poderá levar ao poder soviético e ao socialismo." Em um discurso proferido no 7º Congresso da Terceira Internacional, o delegado Van Mine, membro do Comitê Executivo do Comintern e relator dos assuntos relativos à América do Sul, disse: "Devo expor a todos os camaradas que se interessam pelo desenvolvimento e expansão do comunismo na América Meridional que no Brasil já existe uma ampla e bem organizada associação, denominada Aliança Nacional Libertadora, da qual já participa grande número de oficiais do Exército e da Marinha Brasileira. Essa associação foi criada sob a orientação secreta mais direta do Partido Comunista do Brasil, segundo as instruções confidenciais recebidas da Liga Soviética em Montevidéu. Essa aliança segue cegamente as ordens do nosso bravo camarada Prestes, que foi em numerosos comícios públicos realizados no Brasil, aclamado como seu chefe e absoluto presidente de honra." Antecedendo-se à criação da ANL em fins de 1934, as conferências comunistas da Grande Ásia e da América Latina já haviam deliberado desferir a Revolução Comunista do Brasil, mesmo sem condições ideais para a eclosão. A decisão foi tomada por sugestão do russo Manouilsky e de delegados brasileiros que acreditavam ser preferível uma ação rápida e violenta a uma demorada ação subversiva. Para preparar e dirigir o movimento armado, o Comintern enviou o agitador internacional Arthur Ernst ou Harry Berger, ex-deputado comunista do parlamento da Alemanha, processado em seu país natal por alta traição. Além dele, chegaram Rodolfo Goeldi, secretário-geral do Partido Comunista Argentino, Leão Jules Vallet e outros. Aproveitando-se da cobertura fornecida pela ANL, da assessoria estrangeira e do regresso de Prestes, o Partido Comunista entrou em fase de grande movimentação. Intrigava, conspirava, aliciava em todos os setores. Realizava infiltrações nos sindicatos e particularmente nos quartéis. Em sua tática de jogar uns contra os outros, o Esquema Nacional de Agitação ordenou que, em São Paulo e no Rio Grande do Sul,
a ANL pregasse o separatismo, o Rio de Janeiro, que mobilizasse a opinião pública contra os separatistas paulistas e gaúchos, enquanto no Norte e Nordeste realizasse protestos contra os reconhecidos privilégios do Sul. A técnica subversiva despertou a atenção das autoridades. Em 11 de julho de 1935, o governo determinou o fechamento da Aliança Nacional Libertadora e a dissolução de outras frentes congêneres, a União Feminina do Brasil e a Aliança por Pão, Terra e Liberdade, passando os comunistas a enfrentar crescentes dificuldades em suas atividades de agitação e propaganda. Apesar de tudo, o Comintern exigia ação. Prestes, premido entre dois fogos, deu a palavra de ordem da Revolução. Em novembro, desencadeou-se a tresloucada intentona que, apesar de sua efêmera duração, manchou com sangue generoso de numerosos brasileiros algumas páginas tristes da história da pátria. Antecipando-se de 4 dias a data prevista nos planos comunistas, o movimento eclodiu em Natal, sábado, 23 de novembro de 1935. Alguns sargentos, cabos e soldados rebelados, no 21º Batalhão de Caçadores, tiraram partido do meio expediente e, com auxílio de civis extremistas, prenderam o oficial de dia, apoderando-se do armamento e munição existentes. O governador de estado e seus auxiliares, ao tomarem conhecimento da Revolução, refugiaram-se no consulado do Chile. O coronel José Otaviano Pinto Soares, comandante do batalhão, sem meios para reagir, procurou o quartel da Polícia Militar, onde, juntamente com seu comandante, o major Luiz Júlio, organizaram uma heróica resistência até a manhã seguinte, quando foram obrigados a renderem-se, por falta absoluta de munição. Cessada a última resistência, a cidade caiu inteiramente na mão dos comunistas. O Comitê Popular Revolucionário, que por 3 dias dirigiu o Rio Grande do Norte, tinha como ministro do interior o funcionário Lauro Cortez Lago, o cérebro da revolta. Também tinha como ministro da Defesa o sargento Quintino Clementino Barros, da banda de música do 21º Batalhão de Caçadores. Como ministro do Abastecimento, o sapateiro José Praxedes de Andrade. Ministro das Finanças, o funcionário dos Correios e Telégrafos José Macedo. E como ministro da Aviação, o estudante João Batista Galvão. Por outro lado, assumiram o comando da Guarnição Federal e do 21º Batalhão de Caçadores, respectivamente, o sargento Elisiel Diniz Henriques e o cabo Estevão. Cenas impressionantes ocorreram nessa ocasião. No dizer de Enoque Garcia, começou a caça aos automóveis e caminhões públicos e particulares, para as farras sangrentas da turma que praticou violência de todos os matizes. 3 dias e 3 noites de horror e desespero viveu a população pacata de Natal, constrangida a assistir, inerte, à dramaticidade dessas horas trágicas. Saques, estupros, arrombamentos, os cofres do Banco do Brasil e da Delegacia Fiscal e da Recebedoria de Rendas, depois de abertos a maçaricos, foram esvaziados. Segundo o posterior depoimento do ministro da Aviação, o povo de Natal topou a revolução de pura farra. Saquearam o depósito de material do 21º Batalhão de Caçadores e todos passaram logo a andar fardados. Visando conquistar o restante do estado, os vermelhos organizaram-se em 3 colunas, chegando a ocupar as localidades de Ceará-Mirim, Baixa Verde, São José do Mipubu, Santa Cruz e Canguaretama. A contra-revolução veio do interior. O chefe político do município de Seridó, Dinarte Maris, mais tarde governador do estado, reuniu uma força de sertanejos escassamente armados e conseguiu surpreender e dizimar a principal das 3 colunas na Serra do Doutor. Ao mesmo tempo, o Comitê Popular tomava conhecimento do fracasso da revolta em Pernambuco e dos preparativos do 20º Batalhão de Caçadores de Alagoas, juntamente com a Polícia Militar da Paraíba, para invadir o estado. Não havia mais esperanças de reforços. Só restava demandar. Os componentes do único governo comunista que se implementou no Brasil abandonaram Natal, carregando consigo a vultosa quantia de 3.000 contos subtraídos dos cofres arrombados. Tropas do exército e da polícia estaduais capturaram em pouco tempo todos os implicados, que passaram a responder perante a justiça por quase 20 mortes. Triste e inglório epílogo. Prestes considerava Pernambuco de grande importância para os seus planos. Por isso ali localizara a sede do Secretariado para o Nordeste,
designando para dirigi-lo o ex-tenente do Exército Cilo Soares Furtado de Meireles, homem de sua inteira confiança. A ação principal do Partido Comunista visava levantar os operários da Companhia Great Western, atualmente Rede Rodoviária Federal, em Jaboatão. No dia 17 de novembro, o capitão do Exército Malvino Reis Neto, secretário de Segurança, sofreram um atentado ao procurar impedir uma greve. O tiro desferido atingiu e o matou o segundo-tenente Lauro Leão dos Santos, que se encontrava comandando um pelotão para garantir o tráfego ferroviário entre Jaboatão e Recife. A morte ocasionou profunda revolta entre os companheiros do jovem oficial e representou grande valor como força motivadora, alguns dias mais tarde, para a reação contra os vermelhos. O movimento eclodiu na manhã do dia 24 de novembro, simultaneamente no quartel do 29º Batalhão de Caçadores, hoje 14º Batalhão de Infantaria Motorizado, no município de Jaboatão e no quartel-general da 7ª Região Militar, no centro da cidade. Ao mesmo tempo, civis armados atacavam as delegacias de polícia de Olinda, Torre, Casa Amarela e a cadeia pública. A revolta no 29º Batalhão de Caçadores teve por líderes os segundos tenentes Lamartine Coutinho Correia de Oliveira e Roberto Alberto Bomilcar Bezouche. Cerca de 9 horas, o tenente Lamartine levantara elementos da primeira companhia e procurava prender todos os que lhe opunham, inclusive após alguma reação. Os capitães Everaldo de Barros e Vasconcelos e Frederico Mindelo Carneiro Monteiro. Estes dois oficiais, depois de um golpe de audácia, conseguiram fugir e refugiar-se no pavilhão do comando, onde montaram obstinada resistência, exigindo que grande parte das forças rebeldes permanecesse contida no próprio quartel durante o período mais crucial do combate. Como o 29º Batalhão de Caçadores estivesse a cerca de 18 km do centro, o secretário de Segurança, o capitão Malvino, conseguiu ganhar tempo necessário para organizar forças estaduais e impedir a invasão do Recife, conforme planejaram os comunistas. O tenente Lamartine tentou ainda dirigir-se ao centro da cidade, comandando a vanguarda dos vermelhos, sendo detido no Lago da Paz por tropas da Polícia Militar de Pernambuco. No quartel-general da 7ª Região Militar, o sargento Gregório Lourenço Bezerra, chefiando um grupo de amotinados, deu ordem de prisão aos tenentes Aguinaldo Oliveira de Almeida e José Sampaio Xavier. Ambos reagiram e, quando sacavam as armas, o primeiro caiu gravemente ferido e o segundo foi morto com uma carga de fuzil no ventre. Gregório, também ferido, deixou-se prender pouco adiante. Em Olinda, um grupo de civis conseguiu apoderar-se dos pontos estratégicos da cidade, depois de prender o prefeito, o delegado e outras autoridades. Um pequeno contingente de forças policiais, entretanto, desbaratou-os rapidamente. Na manhã do dia 25, segunda-feira, ainda havia combate no quartel dos 29º Batalhão de Caçadores e no Lago da Paz. Os comunistas instalaram algumas metralhadoras pesadas na torre da igreja de Nossa Senhora da Paz, dificultando o ataque legalista. Com a chegada de elementos do 22º Batalhão de Caçadores e de uma bateria de artilharia da Paraíba, tiros dos canhões passaram a atingi-los, não lhes restando outra alternativa senão a retirada. Mais para o interior, na altura do engenho de Santana, tiveram de enfrentar ainda o 20º Batalhão de Caçadores de Maceió, sendo abatidos. Aqueles que conseguiram escapar uniram-se aos remanescentes de Jaboatão e, desordenadamente, fugiram para o interior, onde foram perseguidos e presos. No dia 26, estava praticamente terminada, em Pernambuco, a selvagem aventura comunista. O terceiro e mais importante surto subversivo comunista eclodiu no Rio de Janeiro, que, por ser na época capital federal, repercutiu intensamente em todo o país. O 3º Regimento de Infantaria, comandado pelo coronel José Fernando Afonso Ferreira, estava aquartelado na Praia Vermelha, onde até 1904 funcionara a escola militar. Possuía um moderno armamento e efetivo respeitável, 3 batalhões de infantaria, 1.700 soldados, além de 100 oficiais e 200 sargentos aproximadamente. Desde algum tempo, seus quadros encontravam-se bastante infiltrados por comunistas,
Estes receberam valioso esforço quando o capitão Agildo Barata para lá foi encaminhado, a fim de cumprir punição disciplinar. Agildo participara ativamente das revoluções de 1930 e 32 e posteriormente aderira ao comunismo, tornando-se um dos mais ferrenhos adeptos. Na tarde de 26 de novembro, o 3º Regimento de Infantaria encontrava-se em rigorosa prontidão, em face dos acontecimentos no Nordeste. Nessa mesma tarde, o capitão Agildo recebeu a seguinte ordem assinada por Prestes: o 3º Regimento Popular Revolucionário deverá levantar-se às 2 horas da madrugada do dia 26 para 27 do corrente e, a partir de 3 horas, iniciar a execução das missões do plano anexo por mim rubricado, dia 26 de 11 de 1935, Luiz Carlos Prestes. O referido plano especificava o emprego das frações após o levante. Um batalhão deveria dirigir-se para o arsenal da Marinha, um segundo impedir a ação da Polícia Militar e da Polícia Especial, respectivamente, na rua Santo Clemente e Morro de Santo Antônio. O terceiro, finalmente, deslocar-se-ia para as proximidades do Palácio do Catete, sede do governo. Na hora prevista, no interior do 3º Regimento de Infantaria, ouviram-se alguns tiros no pelotão do tenente Leivas Otero, um dos revoltosos. Era o sinal esperado. Imediatamente os amotinados passaram a imobilizar os legalistas, muitos dos quais ainda dormindo, que, diante da surpresa e da rapidez da ação, ofereciam pouca ou nenhuma resistência. Todavia, as companhias de metralhadores do 1º e 2º Batalhões, comandados pelos capitães Alexínio Bittencourt e Álvaro Braga, não se intimidaram e responderam ao fogo, iniciando-se o violento tiroteio. Nessa ocasião, um oficial legalista, o Major Misael de Mendonça, foi atingido mortalmente. Em companhia de alguns oficiais, o Coronel Alfonso ficou isolado na cúpula do pavilhão principal e, como nada pudesse fazer, comunicou-se pelo telefone com o ministro da Guerra, informando-lhe a situação. Depois de horas de luta, muitas eram as baixas e, para evitar maior sacrifício de vidas, os 2 núcleos de resistência legadista renderam-se. Os últimos a caírem prisioneiros foram o Coronel Afonso e seus companheiros, obrigados a abandonar seus abrigos quando desmoronou parte do prédio onde se encontravam. Apesar de dominado o quartel, os rebeldes não puderam cumprir as ordens de Prestes porque as tropas da 1ª Região Militar, comandadas pelo general Eurico Gaspar Dutra, impediam que deixassem o quartel, com fogo cerrado de todas as armas disponíveis. O quartel transformou-se em enorme fogueira, atingido por granadas incendiárias do 1º grupo de obuses. Pouco depois do meio-dia, surgiu uma bandeira entre os escombros do quartel. Era a rendição incondicional dos amotinados. Simultaneamente, na região de Campos Afonsos, levantou-se parte da guarnição da Escola de Aviação Militar, integrante da então Aviação do Exército. Essa unidade, posteriormente Escola de Aeronáutica, era comandada pelo tenente-coronel Ivo Borges e ocupava grande área às margens da antiga estrada do Rio-São Paulo. Delimitava-se com o 1º Regimento de Aviação, então sob comando do tenente-coronel Eduardo Gomes, antigo revolucionário de 1922. A segurança de ambas as unidades eram muito deficientes, por possuírem poucos muros ou cercas de proteção. Desde setembro de 1935, a escola vivia um clima de crescente inquietação, com o aparecimento entre os alunos de boletins de propaganda comunista. Sindicâncias realizadas não descobriram os responsáveis. Às vésperas do dia 27 de novembro, o capitão Sócrates Gonçalves da Silva foi encontrado com um pacote de panfletos subversivos, tendo o comandante determinado a sua prisão. Quando procurado para ser recolhido, desapareceu. Pronunciando algo de anormal, o tenente-coronel Ivo Borges expediu ordens expressas, aumentando a vigilância e proibindo a entrada de qualquer veículo fora do expediente. Pouco depois das 2 horas da madrugada de 27 de novembro, o comandante resolveu fiscalizar, pessoalmente, como estavam sendo cumpridas as suas instruções. Percorria com alguns oficiais os diversos postos de sentinelas, quando observou o automóvel do capitão Sócrates, em alta velocidade, penetrando por um dos portões da escola. Mais tarde soube-se que o sargento comandante da guarda, conivente, facilitara sua entrada. Logo em seguida,
ouviram tiros, gritos e correrias. Eclodira e rapidamente alastrara-se o movimento com a reação legalista grandemente dificultada pela escuridão e confusão que se generalizou. Sucederam-se nessas horas lances dramáticos em que se destacaram atos de heroísmo e de selvagem covardia. De acordo com Glauco Carneiro, 2 oficiais legalistas, o capitão Armando de Souza e Melo e o tenente Danilo Palladini, foram mortos na ocasião. Disse ainda dormindo por Algilberto Ivan. O mesmo capitão Algilberto assassinou friamente o tenente Benedito Lopes Bragança, quando este se encontrava preso, desarmado e incapaz de qualquer reação. Os amotinados, de posse de todo o armamento e munição retirados das reservas, teriam como próximo passo ocupar os hangares, a fim de acionar os aviões e com isso alastrar o movimento. O 1º Regimento de Aviação, todavia, impelido pelo tenente-coronel Eduardo Gomes, conseguiu repelir o assalto, retardando os amotinados até que o Regimento Andrade Neves contra-atacou, destroçando-os. Às 5h30, os rebeldes em fuga deixavam um rastro de sangue. Envolvidos pelo lindo cenário da Praia Vermelha, onde em 1935 ocorreram cenas de tanta dramaticidade, ergue-se um monumento, símbolo do reconhecimento da pátria aos seus heróicos filhos. Ali, todos os dias 27 de novembro, em solenidade simples e tocante, reúnem-se representantes das antigas e novas gerações das Forças Armadas para, em respeitosa continência, homenagearem os companheiros que tombaram vítimas do ódio vermelho. O trêmulo toque de clarim então se escuta, como se ecoando nos diferentes rincões do Brasil, pois naquela data, onde existir um quartel, os nomes desses militares estarão sendo lembrados com especial deferência. As Forças Armadas e as polícias militares não poderão esquecer jamais as páginas de traição, covardia e luto com que os comunistas tentaram violentar os conceitos de pátria, companheirismo e honra que se encontram tão arraigados em nossos oficiais e praças. A tristeza e a revolta pela imolação desses bravos estavam, sem dúvida, bem presentes no pensamento dos militares que participaram da Revolução de 1964, quando o povo brasileiro gritou basta àqueles mesmos comunistas que tentavam, ainda que com outras táticas, destruir os melhores padrões espirituais e morais de nossa nacionalidade. Esse tipo de reação há de se opor sempre às tentativas de comunização deste país, que faz questão de cultivar seus valores e não abre mão do direito de ser dono do seu próprio destino. Em 1935, as Forças Armadas Brasileiras, parcela fardada de nosso povo, gente alegre e sem ódios, tomou uma decisão histórica, ratificada inteiramente em 1964. Nenhuma tolerância para com o comunismo. Entre as vítimas da intentona comunista de 1935 estão o tenente-coronel Misael de Mendonça, o major João Ribeiro Pinheiro, o major Armando de Souza e Melo, capitão José Sampaio Xavier, capitão Benedito Lopes Bragança, capitão Danilo Palladini, capitão Geraldo de Oliveira, segundo tenente Lauro Leão de Santa Rosa, primeiro sargento Jaime Pantaleão de Moraes, segundo sargento José Bernardo Rosa, terceiro sargento Caroliano Ferreira Santiago, terceiro sargento Abdiel Ribeiro dos Santos, primeiro cabo Luiz Augusto Pereira, segundo cabo Alberto Bernardino de Aragão, segundo cabo Pedro Maria Neto, segundo cabo Fidelis Batista de Aguiar, segundo cabo José Armito de Sá, segundo cabo Clodoaldo Ursulano, segundo cabo Manuel Biré de Agrela, segundo cabo Francisco Alves da Rocha, segundo cabo João de Deus Araújo, segundo cabo Wilson França, segundo cabo Péricles Leal Bezerra, segundo cabo Orlando Henriques,
Segundo cabo, José Menezes Filho. Segundo cabo, Manuel Alves da Silva. Polícia Militar, Luiz Gonzaga de Souza. E Polícia Militar, Lino Victor dos Santos.